Fala galera, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre proteínas, ok? Eu não sei se vocês estão se lembrados da primeira aula sobre citoquímica. Nós falamos que proteína é uma substância orgânica, beleza galera? Olha só, quando a gente fala de proteínas, a gente tem que lembrar o seguinte, de que é formado essa proteína, pessoal? Proteínas são formadas de unidades chamadas de aminoácidos, ou seja, um monte de aminoácidos formam proteínas, beleza? Vamos falar de aminoácido então? Um aminoácido ele é formado assim. Eu tenho um carbono, ok? Esse carbono é ligado a uma substância chamada amina e a uma substância chamada de ácido carboxílico. Aí fica fácil, né galera? Aminoácido. Só que como o carbono faz 4 ligações, eu tenho um hidrogênio nessa ligação e eu tenho também uma substância chamada de radical. Olha só que coisa legal. O radical é a parte variável de um aminoácido. Então quer dizer o seguinte, esse radical aqui pode ser, por exemplo, um outro hidrogênio? Pode. Pode ser um metil, um CH3? Pode. Então tem questão de vestibular que pergunta assim, qual é a parte variável de um aminoácido? Você vai responder o radical. Então o que nós temos aqui? O grupo amina, de um lado, e de outro lado, o grupo ácido carboxílico. Então formou o aminoácido. Lembrando que o aminoácido é a subunidade de uma proteína. Vários aminoácidos, eu vou conseguir formar uma proteína. Na verdade é o seguinte, existe uma quantidade específica para dizer se é uma proteína ou não. Como isso ocorre divergência entre autores, a gente não vai ficar perdendo tempo com isso não, tá bom? Vamos lembrar que proteína é um polipeptídeo, porque aminoácido é chamado de peptídeo também. Beleza, pessoal? Agora preste atenção aqui, vem para cá. Tipos de aminoácidos. Como é que esses aminoácidos são classificados? Os aminoácidos são classificados em naturais, essenciais e semi-essenciais. E é muito simples. Quando eu falar de aminoácidos naturais, o que seria isso? Seriam os aminoácidos que o organismo produz. Tudo bem? Então, se você produz determinado aminoácido, ele é considerado natural. Meu corpo produz. Se meu corpo não produz esse aminoácido, ele é chamado de essencial. Galera, se eu estou falando que o aminoácido é essencial, quer dizer que eu preciso ingerir. Ou seja, meu corpo não produz aminoácido e eu preciso ingerir. E existem os aminoácidos semi-essenciais. Aí você fala, professor, esses semi-essenciais é sempre cobrado. Não, galera, mas pode ser que cobre de vocês. Se cobrar os aminoácidos semi-essenciais, lembra, o nosso corpo produz, o corpo dos organismos produz, mas produz em pouca quantidade. Temos 2 exemplos aqui. Histidina e arginina, porque o número de aminoácidos é um número bem grande e a gente não precisa ficar decorando. Tem prolina, leucina, isoleucina, ácido glutâmico. Isso vem na prova de vestibular para vocês. Tudo bem, galera? Olha só, agora as plantas. Você já viu planta ingerindo aminoácido? Eu nunca vi. Então isso quer dizer o seguinte, para as plantas, todos os aminoácidos são considerados naturais, beleza? Não esquece disso não. Pessoal, e olha só. Como é que os aminoácidos eles se ligam uns aos outros? A gente falou que as proteínas eles são formadas de polipeptídeos, que são grupos de aminoácidos. Para o aminoácido se ligar ao outro, ele precisa fazer uma ligação peptídica. Podia ser ligação aminoacidídica? Podia. Mas por que colocaram assim? Sei lá, galera, não foi eu que dei o nome ao negócio não, tá? Então colocaram lá ligação peptídica. Mas olha como é que é fácil. Aqui eu tenho 2 aminoácidos. Vocês estão enxergando, C, NH2, C-OH, isso aqui tem a mesma coisa, a mesma função aqui. Aminoácido de um lado, um aminoácido de outro. Então eu tenho aqui 2 aminoácidos. Esses aminoácidos precisam se ligar, beleza? Quando esses aminoácidos se ligam, olha o que vai acontecer. O grupo OH, aqui tá vendo? Do ácido carboxílico, se liga ao grupo H da amina. Se eu tenho aqui H2O, quem que formou? Água. Isso quer dizer que quando eu tenho uma ligação peptídica, eu libero uma molécula de água. E isso tem nome. Sabe como é que isso chama? Síntese por desidratação. Por que é síntese, galera? Síntese porque eu estou sintetizando, eu estou formando alguma coisa. E desidratação porque eu estou liberando uma molécula de água. Então, se eu libero uma molécula de água aqui, eu tenho uma síntese por desidratação. Tá perdendo água, beleza? E existe uma formulazinha muito fácil para a gente lembrar disso. Como é que eu sei qual é a fórmula da ligação peptídica? Facinho, número de ligação peptídica, né? Quantas ligações peptídicas eu tenho?
é o número de aminoácidos menos 1. Se eu tenho 2 aminoácidos, menos 1 é 1. Quer dizer que eu vou ter uma ligação peptídica. Isso quer dizer o seguinte, ó, se eu tiver 3 aminoácidos, quantas ligações peptídicas eu tenho? 2. Isso aqui representa as ligações peptídicas. Essa bolinha aqui representa o aminoácido. Agora, quantas aminas terminais eu tenho? Não interessa o tamanho da proteína. Cara, Jesus, folgadaço aqui. Agora, quantas aminas terminais eu tenho? Galera, não interessa o tamanho da proteína. Eu vou ter sempre uma amina terminal. A amina terminal é a amina que fica no final dessa proteína. Então eu tenho, ó, uma amina terminal. Quantos ácidos carboxílicos terminais eu tenho? Um também. Porque o restante aqui foi tudo feito ligação peptídica entre um aminoácido e outro. Então sobra para mim um ácido carboxílico terminal, uma amina terminal. Agora, o vestibular pode perguntar também o quê? Quantas águas que foram liberadas? É muito simples. Se eu tenho, por exemplo, uma proteína com 70 aminoácidos, o número de ligação peptídica é sempre o quê? Menos 1, não é isso? Quer dizer que eu tenho 69 ligações peptídicas. Se eu tenho 69 ligações peptídicas, eu liberei uma molécula de água por cada ligação. Isso significa então que eu tenho 69 moléculas de água. Ah, professor, então o número de águas liberadas é o mesmo número de ligações peptídicas. Exatamente, danadinho, ok? Beleza? Até a próxima aula, pessoal. Até mais!